Me chamo professor Jean Carlos e hoje nós vamos falar sobre atendimento à gestante, vítima de trauma. População gestante é parte do que a gente chama de populações especiais. São gestante, idoso e criança. Então vamos ver, pessoal, quais são os objetivos da nossa aula. Vamos trabalhar aqui. Primeiramente, nós temos que entender que, embora a gestação ela cause alterações tanto do ponto de vista anatômico quanto fisiológico, as respostas ao trauma da gestante e as respostas da reanimação mudam um pouco por conta dessas alterações anatômico-fisiológicas, mas embora isso aconteça, a sequência de avaliação inicial e também de tratamento não muda em relação a doentes grávidas e as demais vítimas de trauma. Isso é um ponto fundamental para nós entendermos. Para poder nós acompanharmos isso, nós vamos aqui ter um caso, vou chamar aqui de caso 1, nós vamos andar por esse caso e aí vocês vão ver como é a conduta do atendimento à gestante vítima de trauma. E o que o socorrista tem que levar em consideração ao atender uma gestante vítima de trauma? Quais aspectos ele tem que levar em consideração nesse tipo de população? Pessoal, então assim, suponha que você é do SAMU e é acionado para uma ocorrência em uma residência para uma paciente de 33 anos que é vítima de queda da própria altura. E ela aparenta estar no segundo trimestre aí a segunda metade da gestação, né? Um trimestre da gestação. Os objetivos dessa aula baseados nesse caso são realizar a sequência de atendimento à gestante, a gente vai ver aqui como é que é a sistematização do atendimento à gestante, identificar quais são as alterações anatômicas e fisiológicas que o socorrista deve levar em consideração na gestante e qual impacto essas alterações têm na reanimação bem-sucedida da mãe, determinar quais são as prioridades de avaliação e tratamento em relação à mãe e ao feto dentro de um cenário de trauma, né? E reconhecer, pessoal, sinais de violência conjugal como uma possível causa de lesão em gestante traumatizada. Também pode acontecer isso e a gente tem que levar em consideração. Bom, pessoal, os objetivos e a abordagem do atendimento da gestante vítima de trauma são os mesmos das demais vítimas de trauma. Então, nós vamos utilizar a mesma sistematização de atendimento, é o XABCDE para avaliação primária e também a avaliação secundária não muda, é aquela avaliação cefalopodal que a gente já conhece. Então, não vai mudar a sistematização nem da avaliação primária e nem da avaliação secundária, é a mesma da não gestante. Agora, nós temos que saber identificar quais são as alterações fisiológicas da gravidez e qual é o impacto. Qual a prioridade? A prioridade de reanimação, pessoal, no caso, reanimação que eu falo não é reanimação cardiopulmonar somente, de atendimento da gestante, é a mãe, é a gestante, não o feto, tá bom? Então, a prioridade, tenha isso em mente, a prioridade é sempre a mãe. Se a mãe está bem, em tese, a criança está bem, o concepto está bem. Se a mãe está mal, com certeza, o concepto está em sofrimento. Então, essa é sempre a lógica de atendimento. A prioridade é sempre a gestante, é sempre a mãe. Desconfiar também quando você, enquanto socorrista, quando a história do trauma não bate com os achados da tua avaliação da gestante, tá bom? Não bate, o padrão de lesão que tu encontra não bate com a descrição de como ocorreu o mecanismo de trauma. Então, levar sempre isso aí, a gente vai comentar um pouco mais na frente. Também observar sinais de depressão, de diminuição da autoestima, história de ideação suicida, tentativa de suicídio, vítimas com entradas frequentes no ponto-socorro, vítimas que têm sinais de abuso de substâncias. Então, assim, pessoal, tem outras condições além da questão do trauma propriamente dito que a gente tem que levar em consideração no caso das populações especiais, principalmente gestantes. No caso dessa gestante que nós tivemos lá, vítima de queda da própria altura, nós começamos a pensar sobre o mecanismo de trauma. E aí, quais alterações? Eu faço a minha avaliação primária, vou mostrar para vocês a avaliação primária dela aqui, que a gente fez. Quais alterações eu devo levar em consideração? A gestante, ela tem um aumento da volemia, da quantidade de sangue circulante. Por conta disso, alguns estudos apontam que ao final da gestação, a gestante pode ter um aumento de até 50% do volume de sangue circulante dela. Por conta desse aumento de volume de sangue circulante, ela vai ter que perder muito mais sangue para poder apresentar os sinais clássicos de choque, os sinais precoces de choque. Então, isso é uma coisa já que muda, é uma alteração que o socorrista tem que levar em consideração. Então, se essa nossa gestante, que foi vítima da queda da própria altura, apresentar um sangramento importante, por exemplo, uma hemorragia externa grave, uma hemorragia interna, por conta desse trauma, ela não vai apresentar esses sinais precoces de choque, ela vai ter que perder muito mais sangue para poder apresentar esses sinais. Então, temos que levar isso em consideração. Outro, a frequência cardíaca, principalmente no terceiro trimestre, no final da gestação, ela aumenta de 10 a 15 batimentos por minuto em relação ao basal da gestante, tá bom? Então, ela apresenta
ao final da gestação, uma taquicardiazinha ali fisiológica. Outra coisa, já preparando a gestante para o parto, por volta ali do 7º semestre, a gente tem uma frouxidão das articulações. Então, a sínfise púbica se alarga, né, em torno de 4 a 8 milímetros. As articulações sacroiliacas aumentam, né, também aumentam. Então, assim, tudo isso preparando para o parto. Aí você me diz, e qual é o problema disso, Jean? O problema disso é que esse afrouxamento de articulações torna a gestante vítima de queda mais propensa a trauma de articulações, mais propensa, né, a trauma de pelve, ok? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Avaliar bem a pelve dessa gestante, com cuidado, né, tendo todo o cuidado, mas avaliar bem devido ao aumento do risco, principalmente a partir do 7º semestre. Pessoal, uma frequência respiratória normal para a não gestante, presente na gestante já no 3º trimestre, pode indicar que a mesma está com depressão respiratória. O que quer dizer isso? Ela gestante, ela apresenta ao final da gestação, a partir da segunda metade ali, um aumento da frequência ventilatória, aquela hiperventilação fisiológica. Então, se você pega uma gestante ali no 3º trimestre, segunda metade, ou 3º trimestre gestacional, e ela está com a frequência respiratória dela basal de quando ela estava não gestante, por exemplo, provavelmente essa gestante está em depressão respiratória, porque era de se esperar que ela apresentasse um aumentozinho de frequência ventilatória nesse período. Então, se liga nisso aí. E outra coisa, a gestante ela tem um esvaziamento gástrico lentificado, tá certo? Por conta aí dos hormônios gravídicos. Então, o que acontece? Ela vai ficar mais tempo com aquela sensação de enchimento gástrico, tá certo? E isso aumenta o risco de broncoaspiração. É outra coisa que nós temos que levar em consideração. Então, a avaliação primária e secundária da nossa gestante, qual foi? Fizemos lá o X, ABCDE, levando aqueles aspectos em consideração. No X, a nossa gestante não apresentava nenhuma alteração, sem hemorragia externa grave. No A dela, vocês vão ver aí que ela estava com a via aérea pérvio, estava falando, tá certo? Via aérea pérvio, um pouco ali ventilando, com a frequência ventilatória um pouco aumentada, mas não apresentava sinais de choque. Estava com um déficit neurológico, ali que vai ver a avaliação dela, tá certo? E quando a gente expôs, a gente encontrou ali escoriações na região do quadril, no braço direito. Então, assim, essa gestante, a gente vai fazer o XABCD dela, que eu acabei de escrever para vocês, e vai corrigir se necessário. O que nós vamos fazer para ela, no caso? Pessoal, a preocupação nossa enquanto socorrista é manter a permeabilidade da via aérea da gestante. Gestantes tem parada cardiorrespiratória, e a principal causa é por conta do edema das vias aéreas, por conta do aumento de frequência ventilatória, por conta do aumento de frequência cardíaca, por conta do aumento de volemia. Tudo isso faz com que a via aérea da gestante seja mais friável, fisiologicamente mais difícil. Nossa preocupação vai ser manter a permeabilidade dessa via aérea e ventilar essa gestante adequadamente. Ofertar oxigênio se a saturação dela cair, estiver muito abaixo de 90, uma saturação maior ou igual a 95, né? Se necessário, o uso de drogas para manter uma pressão adequada, para administrar uma droga, para intubação, a gente vai pegar um acesso venoso periférico. E aqui a orientação, no caso da gestante, pessoal, é, se possível, pegar 2 acessos venosos periféricos. Por quê? Porque uma gestante grave, vocês vão ver aí que a gente vai continuar fazendo aquela reposição volêmica permissiva para controle de danos, mas provavelmente talvez eu precise de 2 acessos nela. Então você vai pegar um acesso e, assim que possível, já pega outro acesso ali para administrar tanto drogas como hemocomponentes, se por caso tiver um choque hemorrágico grave. Realizar a avaliação neurológica dessa gestante, expor a vítima e fazer controle de hipotermia. Isso é o atendimento básico à vítima de trauma de uma forma geral, tá bom? Lembrar só na gestante a questão da via aérea e da ventilação, principalmente via aérea, tem que ser preconizado aí. Realizar a avaliação secundária, o SAMPLE ou SAMPLA, né? Sinais e sintomas, alergias que ela apresente, medicações. E importantíssimo saber as alergias que a gestante tem, quais medicações ela já faz por conta da gravidez também, que ela pode estar tomando algumas medicações. Pergunte isso aí. Pergunte o passado médico, ela tem diabetes, ela já tem pré-eclâmpsia, ela teve alguma síndrome hipertensiva em gravidezes anteriores, ela teve aborto. Então, tudo isso é importante a gente perguntar. Tá bom? Quando foi a última refeição dela? Lembra que a gestante ela tem um risco aumentado de broncoaspiração por conta dessa lentificação do esvaziamento gástrico. Então, olha a hora da última refeição dela. Considere toda gestante, pessoal, no pré-hospitalar como bucho cheio, ou seja, com risco provável de broncoaspiração.
E vamos averiguar o ambiente. O ambiente dela ela estava em casa, né, no caso, e levou uma queda da própria altura. Essa nossa gestante ela não tinha alergias prévias. Sinais e sintomas, ela referia dor na região do quadril, tá bom? E um pouco de dispneia e confusão mental. As medicações que ela tomava, ela estava tomando sulfato ferroso. A última refeição dela foi há 3 horas e ela não tinha comorbidades prévias anteriores, comorbidades prévias, né? Não há presença de lesão, o paciente está confusa, respiração rápida e superficial, pele quente, rosada e seca, pulso radial forte, mas irregular. Olha só como é que está aí a nossa gestante. E aí, no caso, pessoal, quando ele foi fazer o Glasgow, olha só, uma abertura ocular não tinha, resposta verbal gemente, né? Piorou, e a resposta motora 4. Então, a nossa gestante, ela piorou em relação à avaliação inicial, pupila isocórica e fotorreagente. Então, essa gestante, o que é que nós faremos com ela? Já vimos aqui que a prioridade é via aérea e ventilação. Então, a gestante com Glasgow de 7, vítima de trauma com Glasgow de 7, pessoal, a gestante está confusa. Respiração está presente, rápida e superficial. Então, nós já poderíamos ofertar um oxigênio, né, com a máscara não reinalante a 100%. Ou, se a respiração estiver muito superficial, de repente até fazer uma ventilação por pressão positiva, uma vez que essa gestante está rebaixada, ela não está ventilando bem, então eu tenho que fazer ventilação com pressão positiva. A pele está quente, rosada e seca, mas olha só, cuidado. Lembra que essa gestante ela vai demorar a apresentar pele fria, sudoreica, tempo de enchimento capilar alargado, porque ela tem mais sangue para perder. Então, vamos lembrar disso aí. E o pulso radial está forte, mas está irregular. Então, assim, pessoal, para essa gestante com piora desse quadro aí, que tu avaliou inicialmente, tá certo? Ela estava até te respondendo. E agora, com a evolução do quadro, na tua avaliação, ela começou a rebaixar e começou a ter essa mudança no quadro dela aí. O que nós vamos fazer para ela? Pessoal, essa gestante precisa ou não de restrição de movimento de coluna? Sim. Essa gestante, ela foi vítima de... mas foi vítima de queda da própria altura? Sim. Então, essa questão, por conta da gestação, pessoal, ela pode apresentar... Ela é mais propensa a apresentar hipotensão postural. Então, ela pode cair da própria altura. E se ela tiver um TCE, né, bater com a cabeça ali, tiver um traumatismo crânioencefálico, essa paciente, ela pode precisar. Se ela tiver outros traumas, ela pode precisar. Então, não é porque é queda da própria altura que o paciente pode não precisar fazer restrição de movimento de coluna. Precisa sim. Então, vai ser estabilizada manualmente a cervical dela. A gente vai abrir as vias aéreas dela. Agora está rebaixada mais ainda, né? Avaliar, fazer manobra manual de abertura de vias aéreas. E aqui lembrar que a gente faz um caso aqui de autotrust, porque foi uma vítima de trauma. Ao avaliar a respiração dela, ela tem expansão bilateral do tórax, mas está superficial. O murmúrio vesicular, que são os sons pulmonares, sem alterações. Foi feita a oferta de oxigênio 10 a 15 litros por minuto, já falamos no início, né? O pulso radial está forte, está um pouco irregular, fazer acesso venoso e deixar ali só salinizado. Vamos evoluir um pouquinho mais para vocês entenderem como é que é. Pessoal, a via aérea definitiva dessa gestante vai ter que ser garantida precocemente. Por quê? Ela estava com Glasgow de 7. Paciente com rebaixamento de nível de consciência, ele não consegue proteger a via aérea. Por conta de não conseguir proteger a via aérea de o risco de broncoaspiração está aumentado, há necessidade de proteger a via aérea. Então, preste atenção. Se você é de suporte básico, o que você vai fazer? O tratamento inicial vai fazer a avaliação primária dessa paciente, vai encontrar que ela não tinha lesões sanguinantes, que a via aérea dela está pérvia, pode até estar pérvia a princípio, mas como ela está rebaixada, você vai fazer manual de abertura de via aérea e garantir essa via aérea pérvia, vai ofertar oxigênio por massa não reinalante, vai pegar um acesso, manter esse acesso salinizado e vai solicitar apoio, dar o suporte avançado de vida via regulação médica. Essa paciente está grave, tá bom? Ela não consegue manter a segurança da sua via aérea, ela está pérvia, mas não está segura por conta do rebaixamento do nível de consciência. Então, chegando o suporte avançado, eles vão intubar, fazer uma intubação orotraqueada dessa gestante. A gestante, pessoal, ela tem um risco maior, tá certo? Como a gente já viu, de broncoaspiração, ela tem um risco maior, tá certo? De ser uma via aérea difícil fisiologicamente e anatomicamente. Então, há necessidade de intubação precoce dessa gestante, garantir logo a via aérea dela e a ventilação dela. Lembrar que na gestante, uma vez intubada, é interessante colocar uma sonda orogástrica após a intubação. Ela tem um risco de broncoaspiração aumentado, então você coloca uma sonda oro mesmo ali, só para fazer a descompressão gástrica. Atentar para volume pulmonar da gestante. Cuidado que o diafragma dela está, quanto maior a idade gestacional, ou seja, a partir da segunda metade da gestação ali, observar o terceiro trimestre também, com certeza, ela já vai ter empurrado bastante o diafragma para cima.
ela vai estar com o volume pulmonar diminuído. Cuidado, você vai programar lá no ventilador mecânico, ou mesmo para ventilar ela, cuidado com volumes pulmonares excessivos para ela. Se ela tiver hipotência, podemos melhorar a pré-carga, e você vai fazer isso não necessariamente usando soro fisiológico ou droga vasoativa. Você vai fazer o deslocamento lateral do útero para a esquerda para fazer a descompressão aortocava. O útero gravítico, na posição de decúbito dorsal, ele pesa sobre a aorta cava, né? A veia aorta, certo? A veia cava. Então, e aí o retorno venoso fica prejudicado para o coração, por conta desse peso desse útero gravítico sobre esses vasos. Então, você vai fazer o deslocamento para a esquerda para tentar tirar esse peso desses vasos e aumentar o retorno venoso para o coração, aumentando assim a pré-carga da gestante. Isso já vai melhorar o débito cardíaco dela e com certeza vai, talvez até, resolver a hipotensão, se a causa da hipotensão for essa, tá bom? O estado do RH da mãe, né, deve ser determinado. E aí, geralmente, a gestante ela tem um cartão dela, ela tem lá fator sanguíneo tipo RH, né? E você vai levar em consideração isso aí pelo risco de sensibilização. E caso, né, ela seja RH negativa, e vai administrar a imunoglobulina lá, mas isso aí é a unidade hospitalar. Mas o socorrista tem que já investigar essa questão do estado do RH, tipo sanguíneo e fator RH da mãe, para identificar esse risco de eritroblastose fetal. E se for RH negativo, lá no hospital vai ser feita a administração. Bom, essa gestante, ao fazer a avaliação secundária agora dela, sinais vitais dela estão com frequência cardíaca 120, olha só, 120 a frequência dela agora. Uma frequência respiratória de 29, uma PA de 110 por 60. Mas ela está saturando 89 em ar ambiente com Glasgow de 7. Então assim, pessoal, tem que entubar, né? Tem que entubar essa gestante. Não possui alergias conhecidas, sem comorbidades prévias, glicemia importante, fazer a glicemia da gestante. Né? Se ela tiver hipoglicemia, que é um dos diagnósticos diferencial para a gestante apresentar rebaixamento de nível de consciência, é a glicemia. Então, checar a glicemia. Ela foi encontrada ao solo em decúbito dorsal com hematoma. Quando você avaliou a cabeça dela na avaliação secundária, você viu um hematoma na região parietal esquerda, com discreto sangramento e escoriações no joelho. Tratamento. Vamos fazer aí uma via aérea definitiva, um suporte avançado com o médico, tá bom? E tudo aquilo que a gente já viu aí discutido vai ser feito agora. Falta alguma coisa? Falta a gente escrever um caso aqui para vocês e a conduta, desde suporte básico até o avançado. Falta agora discutir um pouco mais de detalhe essas alterações. E agora eu vou entrar nessas alterações propriamente ditas com você, que você deve levar em consideração. Então assim, pessoal, quando é o manejo da via aérea da gestante? A gestação, ela altera a anatomia e a fisiologia da paciente. De que formas? Aqui eu vou entrar na parte mais teórica propriamente dita dessas alterações. A gestante ela tem uma redução da reserva e de oxigênio dela. Há uma redução de aproximadamente 20% na reserva expiratória, no volume residual e na capacidade residual funcional dessa gestante. Que é aquele volume que a gente tem, aquela capacidade residual que a gente tem, em casos, você não costuma usar essa capacidade residual funcional que a gente tem, mas em casos de trauma, em casos de doenças graves, o nosso organismo utilize. E aí a gestante ela tem uma redução de até 20% nesse volume expiratório e também na capacidade residual funcional. Então, se ela não estivesse se ela não tivesse sofrido um trauma, isso não ia fazer diferença. Mas quando é que a gente precisa usar esse aporte adicional que a gente tem, essa reserva respiratória que a gente tem? É quando a gente sofre uma injúria, ou um trauma, ou uma doença clínica que afete a nossa respiração, a nossa oxigenação e a nossa respiração, e a gente precisa, e ela tem esse volume residual diminuído, e aí nesse caso ela vai ter um nível de sofrimento acentuado. Então tem que levar isso aí em consideração. Ela vai ter um aumento da taxa de consumo de oxigênio por conta da manutenção da gravidez e também por conta de uma demanda maior de oxigênio por conta também do feto. Tá? Então assim, tudo isso, essa redução da capacidade respiratória da gestante, com um aumento de consumo tanto dela como do feto, faz com que a gestante esteja mais propensa, em casos de trauma, tá certo? A ter um sofrimento respiratório maior. Ela está mais propensa à hipóxia, ela tem menos reserva fisiológica. Essas alterações levam a queda mais rápida da saturação durante a apneia. Então, se ela aguentaria em torno de 6 a 8 minutos em apneia, tendo uma apneia segura, ou seja, com a saturação ali maior do que 90, agora, com essas alterações por conta da gestação, ela tem ali 3 minutos de apneia segura. Então, isso aí é uma observação interessante no caso do médico que ele foi intubar. Então, ele não vai ter mais ele tem um tempo menor de laringoscopia para realizar a intubação dessa gestante, tá bom? Vamos levar isso aí em consideração.
Bom, hiperventilação fisiológica. A progesterona, pessoal, que é um dos hormônios, o hormônio gravídico, aumenta o drive ventilatório da gestante, né? E leva ela a uma hiperventilação, aquela hiperventilação fisiológica que a gestante tem ao final no final da gestação. A ventilação minuto aumenta. Vamos lembrar que a ventilação minuto é a frequência ventilatória multiplicada pelo volume corrente. Então, a ventilação minuto da gestante aumenta por conta, principalmente, do volume corrente. Nem tanto pela frequência ventilatória, mas mais pelo aumento do volume corrente. Vai colocar ela no ventilador, isso é importante. Já e o comprometimento cardiopulmonar no final da gestação tem? Pessoal, nos estágios finais da gestação, quando a paciente é colocada em posição supina, já falamos. O útero gravídico, ele pesa, né? Aliás, empurra o diafragma, vai aumentando, vai subindo, vai empurrando o diafragma. O tamanho das mamas pesa sobre a parede torácica e diminui ainda mais a capacidade residual funcional. A posição supina, no segundo e terceiro trimestre, faz compressão na aorta, né? Sobre a aorta e a veia cava. Isso reduz o retorno venoso, já comentamos. Temos que ficar atentos aí. E reduz também a perfusão materna fetal, tá bom? Isso é crucial no manejo das gestantes. Aqui para o suporte avançado. Se o médico for intubar, ele vai fazer a laringoscopia. Ou, se você for de suporte básico e for fazer ventilação com bolsa, válvula, máscara. Nesses dois casos, preste atenção nisso aqui. O estrogênio, também que é um hormônio que mantém a gestação, e o aumento do volume de sangue, que já ocorre por conta da gestação, faz com que as mucosas da gestante estejam mais edemaciadas, as vias nasais, a faringe. Esses tecidos eles ficam mais friáveis, mais fáceis de sangrarem e mais propensos a sangramento. Não tem friáveis, é isso, né? Propensos a sangramentos, especialmente com a manipulação da via aérea. Você vai passar uma cófia, uma canula faríngea, você vai fazer uma laringoscopia, no caso, suporte avançado. Então, ao manusear a via aérea da gestante, tenha em mente que ela é mais fácil de sangrar, ela é mais friável, tá bom? Por conta desse edema que ocorre por conta desses hormônios gravídicos. Esse edema, pessoal, também pode causar uma alteração, uma distorção dinâmica das estruturas da via aérea. O que é isso? O edema distorce a via aérea da gestante, tá bom? E principalmente com relação à movimentação, à respiração, à ventilação. Então, tudo isso pode acontecer. Essa distorção da via aérea superior pode piorar na pré-eclâmpsia, se ocorrer pré-eclâmpsia. Trabalho de parto ativo, em que ela força ali com esforço de expulsão, pela infusão de grandes volumes de cristalóides, que piora ainda mais esse edema de mucosa. Então, cuidado com esse excesso de volume de cristalóides também na gestante. Pessoal, engurgitamento vascular também causa uma diminuição do tamanho da luz traqueal. Então, a luz traqueal da gestante ela pode estar diminuída. E aí o médico tem que pensar nisso, levando em consideração na hora de tubar. Ele estabelece um tubo de um diâmetro adequado para a gestante, ele tem que pensar ali num tubo, sei lá, 6,5, 7 em média, então um tubo um pouquinho menor. Se ele bota ali o 7, não, bota também um 6,5. Se ele bota um 7,5, não, bota também um 7 um pouquinho menor, porque pode ser que quando fazer a laringoscopia, essa luz traqueal esteja diminuída e aí é interessante ter um tubo de um diâmetro um pouco menor. Os tecidos engurgitados também podem dificultar a ventilação. Olha só, suporte básico aqui, reanimação cardiopulmonar, por exemplo, vai ventilar uma gestante, ou nesse caso aqui, em que ela está com uma ventilação minuto, né, que pode estar ali com depressão ventilatória, uma respiração rápida e superficial, rebaixada, você vai ventilar ela, e aí, lembre, ao ventilar com a bolsa, a válvula máscara, pode ser que devido a esse edema de mucosas, essa alteração dinâmica da via aérea dela, você tem muito mais dificuldade de fazer uma ventilação efetiva. Cuidado com isso aí, ó. Leve isso aí em observação. São pontos cruciais no manejo da via aérea da gestante. Pessoal, a gestante, outra coisa importante a gente levar em consideração é que ela está mais propensa à aspiração. Já vimos isso. Aqui eu estou só descrevendo todos os motivos, né? Conforme a gestação progride, aumenta a secreção ácida, ela tem mais suco gástrico. O pH gástrico diminui, né? A diminuição, então fica mais ácido mesmo. Um aumento do nível de gastrina, redução da atividade gástrica, um aumento do tempo de esvaziamento gástrico, é mais lento esse esvaziamento gástrico. Tudo isso resulta em um aumento do volume no estômago. Isso faz com que ela aumente o risco de broncoaspiração, de regurgitação e broncoaspiração. Outra coisa, o esfíncter gastroesofágico também tem ação reduzida na gestação. Olha só, o aumento do útero exerce uma pressão aumentada sobre o estômago, combinado com essa redução da competência do esfíncter, que separa o esôfago do estômago, pode aumentar o refluxo, né? Ela vai ter refluxo, isso aumenta o risco de broncoaspiração. Então, essas alterações normais na fisiologia da gestação, ou seja, a gestante não vai ter problema nenhum, pessoal, se ela passar por todas essas alterações e não tiver nenhuma doença ou nenhum trauma grave.
O problema é quando ela tem essas circunstâncias e aí essas alterações acabam influenciando, tá bom? Na reanimação e na resposta dela à minha avaliação e ao trauma e à reanimação. Olha, a abordagem para o manejo da paciente gestante, ela não muda, nós vimos aqui, de outras intubações, exceto pela consideração das características. Vai intubar? Vai. Lembra? Ela desatura mais rápido, ela é mais propensa à broncoaspiração, então o profissional médico ele vai ter menos tempo aí de apneia segura e, portanto, menos tempo de laringoscopia para realizar essa intubação. Tem que ser muito bem preparada por toda a equipe, principalmente após o 6º mês aí de gestação. Só lembrando que se nós formos reanimar a gestante na parada cardiorrespiratória, tem um mnemônico aí da American Heart Association 2020, vocês estão vendo o fluxograma aí. Vamos só trabalhar isso aqui com vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Traz aqui. Assim, pessoal, na reanimação da gestante, só lembrando aqui, né? No caso da PCR, já que a gente está falando aqui, independente da causa, se é trauma, é clínico, você vai fazer RCP de alta qualidade, não vai mudar nada. Né? Desfibrilação também se indicada, vai chocar do mesmo jeito, nos ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Vai fazer todas as intervenções, o uso de epinefrina não muda. Né? Agora, como se trata de uma gestante, nós já temos que pensar também na questão obstétrica. A prioridade é a reanimação da mãe, e aí nada muda em relação ao fato de ela estar gestante ou não. O ACLS aqui, o suporte básico de vida, vai ser o mesmo. Aí as diferenças é que nós vamos levar em consideração aqui o fato dela ser mãe também, dela estar gestante também. Então, a gente vai considerar a causa da parada, ok. Quais são as intervenções maternas? Manejo da via aérea precoce. Nós já sabemos que a gestante, uma das causas de parada é a hipóxia. Então, talvez suporte básico, uma boa ventilação, garantir um manejo adequado da via aérea, manter essa via aérea pérvia, garantir uma ventilação com BVM adequada, considerando os volumes pulmonares dela adequado, considerando aí uma vedação adequada dessa máscara na face da gestante, tá bom? Então, manejo da via aérea adequada da gestante. Suporte avançado de vida, sabe que é uma das causas de parada é hipóxia, então talvez uma intubação precoce, administrar O2 a 100%, evitar a ventilação em excesso, porque, de novo, risco de broncoaspiração, obter um acesso venoso acima do diafragma. O que é isso, Jean? Pessoal, ele está querendo dizer que não pode pegar acesso aqui nos membros inferiores. Por quê? Por conta da compressão aortocava causada pelo abdômen gravídico. Então, acesso só nos membros superiores aqui, uma jugular externa, mas jamais nos membros inferiores. Porque aí tu tem o útero gravídico comprimindo a aorta e a veia cava. E já, tudo que tu infundir lá na periferia, vai ter uma obstrução, vai ter um obstáculo a mais para chegar no coração, que é onde realmente a gente quer que chegue, tá certo? Então, é isso que ele quer dizer com acesso acima do diafragma. Se o paciente estiver recebendo magnésio, sulfato de magnésio, pare e administre o cloreto de cálcio ou gluconato de cálcio, que são os antídotos, tá bom? Um ou outro. Então, é muito comum a gestante, né, que tem eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ou gestante, no caso aí, eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ela está sulfatada. E aí, se ela tiver uma intoxicação por sulfato, ela está em uso de sulfato. Teve uma parada cardiorrespiratória? Opa, pode ser por intoxicação por sulfato. Para a administração da droga e administra o antídoto. Lógico que ela vai estar sendo também reanimada. Já está sendo tudo feito por ela. Compressões de qualidade, ventilações ali, relação compressão-ventilação mantida, adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Tudo está evoluindo direitinho. Mas você tem que também lembrar também disso aqui, desses aspectos, no caso da gestante. Continue com suporte básico avançado de vida, RCP de alta qualidade, tudo isso, até o retorno da circulação espontânea ou até a cessação das manobras de reanimação. Pessoal, temos que pensar também nas intervenções obstétricas, tá bom? Durante toda a reanimação, um dos socorristas vai ter que fazer esse deslocamento lateral do útero para a esquerda. Uma saída é colocar na prancha rígida e você colocar uma cunha do lado direito da prancha rígida de mais ou menos uns 30 graus. E aí a gente consegue ainda reanimar essa gestante ela na prancha. Já por conta desse posicionamento, o útero dela fica levemente deslocado. Mas, caso contrário, coloca ela em decúbito dorsal e alguém vai ficar só deslocando esse útero lateral para a esquerda, né? Se ela tiver monitorizada lá, monitorização fetal, isso aqui é para quem já está com gestante na UTI ou internado no hospital, você desconecta os monitores fetais. O feto, pessoal, ele não é a prioridade é a mãe. A prioridade é a mãe. E aí, pessoal, 4 a 5 minutos ali de reanimação cardiopulmonar, o médico vai ter que tomar uma decisão ali difícil, que é a questão da realização da cesárea perimortem, tá certo? Que é a cesariana de emergência, em que ele vai rapidamente retirar esse concepto, esse feto, tentando aumentar as chances de retorno de circulação espontânea da mãe. E aí você vai precisar de 2 equipes. Olha só, eu vou precisar de uma equipe para reanimar essa criança
e outra equipe para continuar a reanimação da mãe. Vejam a complexidade que isso é. É uma das situações mais difíceis que tem para a gente no ambiente de emergência, tá bom? No ambiente de emergência. E aí, realize cesariana de emergência, né? Considere a cesariana, eu já comentei para vocês. Ok. Então, para a gestante, como a gente está vendo aqui, era isso que eu queria trazer para vocês. Recapitulando, a avaliação da gestante não muda. Gestante vítima de trauma XABCDE, avaliação primária, avaliação secundária sampla. Levar em consideração só que a gestante não vai apresentar os sinais clássicos de choque precocemente, por conta desse volume aumentado de sangue que ela tem, principalmente a partir da segunda metade da gestação. Lembrar que a gestante, a via aérea dela é uma via aérea mais friável, é uma via aérea com maior risco de distorção dinâmica, é uma via aérea, portanto, mais difícil, com a luz traqueal que pode estar diminuída por conta desse edema. Então, a ventilação pode ser um desafio maior para nós. Ela para mais por hipóxia, ela tem também volumes de reserva pulmonar diminuído, ela tem aumento de oxigênio, de consumo de O2, tanto por ela, para manter a gestação, tanto ela como do feto. Então, tudo isso faz com que a gestante tenha uma parada cardiorrespiratória mais por hipóxia. Então, vamos lembrar disso aí, tá bom? O restante é lá no C, quando estiver avaliando a gestante, ela não vai te apresentar os sinais clássicos de choque, ela vai demorar um pouco mais para apresentar aquela pele fria, sudoreica, tem enchimento capilar alargado, porque ela tem muito mais sangue para perder. Mas uma vez que ela apresente os sinais clássicos de choque, lembra que ela vai estar já provavelmente descompensada. Então, liga o teu desconfiômetro no caso da gestante, não é porque ela não está com os sinais clássicos de choque, né? Se ela tiver sangramento presente, se ela tiver um trauma com hemorragia interna, suspeita de hemorragia interna presente, não espera ela apresentar sinais clássicos de choque, implementa as medidas para tratamento de choque precocemente. Implementa precocemente essas medidas. Lembra disso aí. Pessoal, após a estabilização da gestante, após o atendimento inicial, a gestante, né, você está estabilizando e manutenção da via definitiva, secundária, é momento de proceder o diagnóstico da causa da parada. No caso da gestante, as causas de parada, vocês podem utilizar um acrônimo que é o ABCDEFGH. Isso aqui são causas de parada. Olha só como tem muito mais do que na não gestante. Então, o A, anestesia, tá bom? A gestante pode ter uma parada cardiorrespiratória por complicação relacionada a procedimento anestésico, inclusive no trabalho de parto. B, de bleeding, sangramento, que pode levar a parada por hipóxia ou anemia. C, de cardiovascular. E aí ela tem doenças cardiovasculares prévias. Ela apresenta arritmias, aí tem que ser investigado esse histórico cardiovascular dela. O D, de drogas, né? E aí, pessoal, checar o uso prévio, tanto de medicações, como de drogas lícitas, como não lícitas, né? E de embolia. Essa gestante, ela tem um risco aumentado para ter embolia. F, de febre, né? Lembra aí de sepse, tá certo? G, de generalidades. Aqui são as causas de parada não relacionadas propriamente à gestante, as gerais, que são os 5Hs e os 5Ts clássicos, tá bom? Da parada. E a H, de hipertensão, que são doenças hipertensivas, desordens hipertensivas e suas complicações. Tudo isso aqui são causas de parada na gestante que vocês têm que levar em consideração, tá bom? Então vejam que é bem mais complexo. Forte abraço e até a próxima aula.